em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Olá pessoal, o Em Primeira Mãe de hoje tá no ar e o tema é para ajudar você, mamãe que está do outro lado, gestante, para a gente falar um pouquinho sobre como é a gestação nesse verãozão que a gente está vivendo, o calor, o que muda da gestação, de uma gestação que não é tão calor. E para conversar comigo hoje, eu estou aqui com a Larícia, que vai trazer a história dela. Prazer é nosso, com certeza é nosso. Que vai trazer a história dela, vai contar um pouquinho dela, da vida dela antes, para a gente entrar nas perguntas, encher ela de perguntas e saber como está sendo essa gestação no verão. Já conversamos um pouquinho antes, né, Larícia? Eu já contei também que já tive 2 gestações, uma delas também foi no verão, também vamos trocar figurinhas. Então conta para mim, Larícia, vamos lá. Quem é a Larícia? Se você tem filhos, como é que é? Conta pra mim. Eu sou a Larícia, tenho 27 anos, sou mãe de três meninas, sou mãe da Bia, sou mãe da Cecília e da Maria, que agora está aqui. Ela está gestante, Maria está no forninho, a Bia tem 3 aninhos, né? A Cecília 2 e a Maria está aqui, 5 meses, graças a Deus. Delícia, maravilhoso. A gente conversando aqui, você me falou, as outras 2 gestações não foram tão no auge assim do verão, né? Não foi. A Maria está sendo mais no auge mesmo. No auge, né? Tô sofrendo bastante. Então, conta pra mim, como é que foi, o que você sente assim no dia a dia que você mudou com relação às outras gestações, que você está vendo de diferente agora? Com esse calor, eu tô tomando bastante banhos. Bastante, o dia inteiro, tô sentindo né? muito calor, uma coisa que eu não sentia nas outras gestações. Praticou agora natação, uma coisa que eu não praticava ótimo. Das outras gestações, por conta do calor excessivo. E tô tendo problema de pressão alta, uma coisa que eu não tive nas minhas outras gestações. Isso é importante. Por conta do calor. Muita água. Muita coisa natural, muitas frutas. Isso é a sua alimentação também? Mudou, você precisou mudou mudar, bastante. Né? Isso é importante dizer, porque às vezes a gente vai vivendo como a gente já fiz outras vezes, deu certo, e não, né? A gente precisa acertar alguma coisa, né? Mudou bastante coisa. Muitas coisas que eu comia da gestação da Bia e da Cecília, agora nessa eu não. Tem que ser algo mais geladinho, mais fresquinho, nada requentado, que não vai. E você é novinha, né? Você é super nova, isso é muito bom, mas mesmo assim, sendo nova, a gente precisa fazer alguns ajustes, né? Com certeza. Larícia, e o que você acha assim? É o cansaço, é o inchaço, é o mal-estar? Qual desses sintomas é assim que você fala assim, realmente esse tá mais difícil para mim hoje? Por eu ter já 2, o cansaço é bastante, só que eu acho que não tanto o cansaço, mas eu falo mais o mal-estar. A queimação, o tempo de toda hora querer tomar um banho para me refrescar. Sim. Porque é um calor que eu nunca senti nas minhas 2 gestações. Calor surreal. Né? Realmente, porque está muito calor, né? E aí você já com 2 que você tem, né? Você já tem 2, e aí eu até comentei que isso te toma um certo tempo, né? Com certeza. E aí você falou que elas são muito boazinhas, né? Ai, que maravilha, gente. Olha só, olha que bênção de Deus. Ela tem 2, eu fui comentar que ela daí, o tempo fica dividido, ela falou que elas são muito boazinhas. E que é uma me ajudou bastante até. Ai, que bênção. Olha, que maravilha. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Nesses dias quentes, assim, nesses dias secos, por exemplo, as suas meninas, elas têm algum problema tipo respiratório, que você estava comentando comigo, da Bia, né? Isso, a Bia nasceu prematura, né, de 5 meses, e por conta da prematuridade, ela tem broncodisplasia pulmonar. Tá. Né? Então, em casa, a nossa casa é toda modificada por conta dela, né? Tá. Então, às vezes, eu não sofro tanto porque a gente já tem um ambiente totalmente diferente, né, por conta dela. Mas o que as minhas filhas, o pediatra delas passava é fazer lavagem, eu faço lavagem também. Você aprendeu a fazer em você? Uma coisa que eu não fazia em mim, só fazia nelas. Sim, que bom. E me ajudou bastante na hora de dormir, porque às vezes ela fica muito seca. Ai, que bom. O tempo é muito seco, e onde eu moro é uma chácara, então é mais seco ainda. Tá, entendi. Aí agora a gente tem costume de pôr bacia,
Isso é bom, paninho isso é úmido nos cantos das portas. Eu já ia te perguntar isso, que é para você, mamãe, que está ouvindo a gente do outro lado. Exatamente, é muito importante. Não é? Ótimo. Quando você tem as crianças lá, então às vezes você não tem um umidificador. Exatamente. Assim, coloca a bacia, coloca o melhor bacia, que tem. Né? E a toalha molhada. Eu também falo porque eu já fiz os testes e a boa e velha bacia e toalha resolve tudo. É o melhor, realmente. Sim. E quando você está lá com as meninas, a Cecília e a Bia, uns sintomas que elas têm de narizinho escorrendo, assim, o que te alerta com elas, que você precisa ficar alerta nesses tempos assim? Nesses tempos secos, a Bia, quando ela não precisa nem o nariz escorrer. Se ela espirrar, já é um motivo de alerta mesmo. Que a Bia é a sua mais velha que né, nasceu. Que é a prematura, isso. A Cecília, graças a Deus, ela é muito difícil ficar doente. Que ela tem um saúde de ferro. Que bom, que bom. Só que a Bia, ela já é mais sensível mesmo. Então, tipo assim, ela espirrou, e a gente já tem que ficar meio que alerta, porque espirrou hoje, amanhã já começa o grau já a piorar. Isso, fica de olho já nela, com todos os sinais de alerta. Eu estava comentando com você que eu também tive uma gestação. Sofia nasceu em janeiro, então, ou seja, bem calor, né? E eu realmente senti essa diferença do Matheus, que foi abril, e já foi de um ano um pouco menos quente, da Sofia, que foi um ano muito quente, foi muito toda quente. A gestação no calor, praticamente no calor. E eu senti essa diferença da Sofia, acho que por ser segunda gestação, minha barriga ficou muito grande, e o calor, realmente, você não tem posição. Não tem posição, né? Não tem nada. Nada tá bom na final, cama. Né? A gente até comentou da toalhinha. Toalhinha, eu durmo com a toalhinha no meio das pernas. Com a toalhinha. Por causa do calor, que é incessivo. Nossa, é demais. A gente dorme com a toalhinha pra, né? Você precisou adaptar alguma coisa na sua rotina, com as meninas ou na sua rotina mesmo, que você fala isso aqui, o calor, vou precisar mexer nessa minha rotina, ou dormir mais cedo, ou acordar mais cedo, ou até a alimentação das meninas. Sim. O que você precisou fazer na sua casa que mudou? A minha casa, graças a Deus, a gente tem uma rotina, por conta da Bia. Então, a Bia nos ensinou a ter uma rotina. Sim. Saber o que é acordar cedo, o que é tomar um café, esperar um pouquinho para depois almoçar, depois um café da tarde. Então, tipo assim, por conta da rotina que a gente teve que mudar a nossa vida por conta da Bia, então a gente tá levando pro resto da vida. Já adotou. Já adotou, isso. E é muito importante, porque quando eu não tinha as minhas filhas, eu sofria muito, mesmo não estando grávida. E agora mesmo com a gravidez e com os cuidados que eu tive com a Bia, me ajudou muito nas minhas 2 gestações. Que sem bom, ser o da Bia, porque a Bia, eu fiquei grávida só até 5 meses. Sim. Então não sofri muito. Já a Cecília eu fiquei até 41 semanas. Olha só. Eu fiquei desse tamanho. E a Cecília nasceu em novembro. Nossa, calor. Então, eu passei o pós-parto, muito calor. Com ela, com ela. E com a Bia, que eu tinha que ir pro hospital com ela, cuidar dela. Então, tipo assim, não foi fácil. Menina. Mas deu tudo certo. Nossa, e como que as meninas estão agora com você grávida da Maria? Você sente alguma diferença, assim? Eu sinto que elas estão amando. Elas acordam, a primeira coisa que elas falam, mamãe, deixa eu dar um beijo na Maria. Que elas vêm, elas beijam, abraçam, elas falam que elas vão cuidar da Maria o tempo todo. Elas participam de uma roupinha, de uma coisinha que você vai... A gente foi fazer ultrassom semana passada. Eu faço questão de elas estar junto em todos os momentos. Entendi. Pra elas sentir que vem uma criança nova, né? Sim, claro. Que vai mudar um pouco a rotina da casa. Claro, com certeza. E você pega elas normal no colo? Pego. Como é que você faz? A Cecília não posso pegar muito. Sim. Porque ela tem 20 quilos. Olha, a Cecília, que belezinha. Ela é gordinha. Só que eu tento fazer o possível que eu posso, mas no meu limite, difícil, né? Porque como eu tive um parto prematuro, então eu tenho chance de ter novamente, né? Tá, entendi. Não, da Cecília não tive, graças a Deus, mas dessa eu tenho que ter todo o cuidado que eu tive, eu tenho que dar continuidade. Eu pergunto por isso, porque a gente está falando uma questão da gestação que você tem, é uma terceira gestação, e nesse calor que a gente está vivendo, né? Que é cada hora um clima, exatamente. Uma chuva, não sei o quê. E isso às vezes também traz essa umidade, não é só o tempo seco, né? Às vezes a umidade também prejudica a criança que tem algum probleminha. A gente estava falando sobre isso, né? Que tem alguma, tem uma facilidade para ter alguma coisa, né? Exatamente. E você fica muito alerta com relação ao ar-condicionado, ao ventilador. Então, no seu caso, por exemplo, você não pode ter um ventilador à vontade, nada, né? Não, e se tiver, sempre tá mantendo ele sempre bem limpo e um pouco mais longe, distante, não diretamente na gente. Tipo assim, eu tô na sala, a minha cozinha é do outro lado, eu deixo ligado lá pra ver se chega alguma ventilação. Só que em casa a gente modificou a casa, então a gente tem as portas são portas grandes, são janelas
grandes, então a gente fica com a casa toda aberta. Perfeito. Por conta da minha filhinha. E você comentou também de tirar as coisinhas, né, do quarto. Isso é uma coisa boa para você, muito mamãe boa. Que tá ouvindo a gente, papai, vovó, quem cuida. Que às vezes a gente tem a cortina, tem o bichinho de pelúcia, tem o tapetinho, né? E tem tudo e... Até claro, a coberta. A coberta. Tem muitas cobertas que não pode. Também tirei. Coberta. Aquelas cobertinhas peludinhas não pode. Também tirei, gente. É uma lá coisa em engraçada, casa, mas tirei tudo também, tudo. O quarto é cama só e o abajurzinho. Que... E o abajur ali lá, viu? Que se for aquele de linho também não que pode. Tem tecido também, é engraçado. Não mas pode. A gente fala isso, que às vezes a mãe que tá ouvindo, né, quem cuida tá ouvindo, e acha assim, é um exagero. Mas às vezes a criança acaba tendo uma recorrência, né? Exatamente. Então, se você fizer o teste, eu fiz um teste, porque a gente tem ganha os bichinhos lá, você acaba ficando com dó. Aí guardei num saquinho e aí fiz o teste, realmente. A Bia teve um dia que ela ganhou um ursinho, aí o fisioterapeuta vem, que ela tem acompanhamento do fisioterapeuta. Sim. Ele chegou e ele falou assim, Larissa, e esse ursinho aí? Não pode? Eu falei, não pode, Larissa. Então, e é difícil pra gente aceitar, difícil. Mas faz diferença. Mas faz toda a diferença. Não é? Tudo que eu pude tirar, assim, eu vi que melhorou bastante. Perfeito. Não só a saúde dela, mas sim a minha, do meu marido também. Melhora a nossa. Então melhora a família toda. Melhora a nossa. Larissa, como que é o seu ritmo, assim, de que você cuida das meninas, você acorda, cuida delas, o que você faz na sua rotina? Você sentiu que você precisou tirar o pé, diminuir o ritmo? Você se sentiu culpada? Você se cobre em algum momento disso? Como que é? A gente, mãe, a gente se cobra todos os dias, né? Todos os dias de alguma coisa. A gente às vezes até se culpa. Às vezes a gente faz o que dá pra fazer, né? Só que a gente sempre se culpa, né? Sempre. A minha rotina agora tá bastante cansativa, né? Tive que tirar o pé por conta das minhas situações de risco. Mas só que eu tenho uma rede de apoio. Ah, sim, que bom. Isso é muito bom. Então, minha irmã, minha sogra, minha mãe. Então, eu tenho uma ajuda que eu consigo pausar, descansar e ter alguém que me ajude. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente que está iniciando uma gestação, não importa se é a primeira ou a segunda, é muito importante ter uma rede de apoio. É verdade. A gente porque senão a gente entra numa depressão e cai. Pifa, né? Pifa, exatamente. Pifa, A gente sempre fala isso, a gente dá o nosso melhor, a gente faz o nosso melhor, mas a gente precisa escolher o prato que vai equilibrar, tá? É mais ou menos assim, né? Não dá pra gente carregar tudo. Não dá pra carregar todos, né? Então a gente adoece, quem vai cuidar deles? Com certeza. E você, essa diminuída de ritmo, essa mudança que você teve no ritmo, você sentiu que as meninas sentiram, elas sentem, elas comentam, que sente falta de alguma coisa, ou você está conseguindo, você está dando atenção para elas? Eu estou dando atenção para elas. Graças a Deus, a gente estamos, por conta de eu ter essa rede de apoio, então eu consigo priorizar as minhas filhas. Então tem coisas que meu marido, minha mãe, a minha irmã fala, deixa que quando eu chegar eu faço para você, prioriza as crianças. Se cuida, porque como eu passei momentos muito difíceis da minha vida, minha família toda sentiu muito. Então a gente morre... A gente tem um trauma, um medo de acontecer novamente. Sim. Então, quando descobriram na gestação, foi uma loucura em casa. Eu não sei quem ia morrer primeiro, se era minha mãe ou a minha irmã. De uma ansiedade que gera, né? De preocupação. Mais de preocupação, não de que, nossa, engravida de novo, mas preocupação claro. Tipo, nossa, e se ela passar novamente com isso, né? Preocupação, e eu tive quase que eu morri, quase que a Bia morreu, então, tipo assim, gerou um trauma na família toda o processo que eu vivi, né? Imaginei, e que bom que eles conseguem te ajudar, daí você... O seu foco agora, então, é ficar com as meninas. Mas eu tenho a minha rotina, porque eu também não gosto de sobrecarregar os outros, né? Minha irmã trabalha, minha mãe, só que eu vou no meu tempinho. E como as crianças têm rotina, elas acordam, tomam café, brinca, almoça, elas tiram a sonequinha. Porque uma das duas vai pra escola ainda, né? A Bia não pode. Então elas ficam em casa. Que bom. Quando elas dormem, aí você vai fazer eu vou fazer as minhas coisinhas no meu tempo. Quando eu começo a sentir dor, eu sento, bebo minha água, conto até 10. Ótimo. E vou de novo. Mas sem pressa. Aprendi muito. Perfeito. Na UTI a gente aprende. É uma frase que é de UTI mesmo. Que é sobreviver um dia de cada vez. Um dia de cada vez, é sem isso aí. pressa, porque a gente vai viver devagarzinho. Não adianta a gente, às vezes, querer apressar. Exatamente. Um processo e não viver. Então, como eu aprendi muito isso, então eu vivo um dia de cada vez, do jeitinho que dá. Perfeito. E aí vou indo. Ai, perfeito. Adorei. Eu queria pedir para você, por favor, para aquela câmera que é a sua, para você deixar uma mensagem para a mãe que está ouvindo a gente, para a mulher que está do outro lado,
que está gestante, que está aí nesse calor, que está com dificuldade, que está se cobrando às vezes por diminuir o ritmo, Sim. uma mensagem para ela para viver o processo, porque você tem uma experiência, já tem 2 meninas, já tem uma história que viveu. Por trás de mim tem uma grande história. Com certeza. Então, para você deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente, por favor. Ser mãe não é um papel fácil, né? Mas eu quero dizer que a gente consegue. No nosso tempo, a gente consegue. Devagar, sem pressa. E sempre ter uma rede de apoio, que é muito importante. Ter a médica e o médico correto para ajudar nesse processo. Dizer que a gente dá conta de tudo. Mulher dá conta de tudo. E ser mãe, eu acho que a gente se cobra, que é de mulher, só que a gente dá conta de tudo. É verdade. A gente dá conta de tudo. E a gente acha que priorizar também, né? Se você exatamente. Não a gente tá difícil, tá pesado, escolher o que vai fazer naquele momento. Eu aprendi muito isso, porque a minha filha dependia muito de mim. Então, eu não podia querer dar conta de tudo, porque a gente não consegue dar conta de tudo, né? Isso. Então, eu tive que me priorizar. Teve um dia da minha vida que eu tive que olhar no espelho e falar, opa, eu tenho que me cuidar também, para eu poder cuidar da minha filha e da minha família, que é meu marido e as minhas filhas, né? Perfeito. Então eu olhei no espelho, me cuidei, tirei um tempo, é muito importante. A gente como mãe, gestante, a gente tem que ter o nosso tempo de se cuidar, de ir no cabeleireiro, fazer a unha, Perfeito, né? E é muito importante pra gente mesmo, a autoestima, e pra gente não se culpar. Com certeza, né? Perfeito. Larícia, muito obrigada por você dividir essa história com a gente, de como está sendo a sua gestação, como está sendo esse período na sua vida. Sim. Agradeço de verdade. O Em Primeira Mãe quer deixar uma lembrança para você. Ó, pessoal, é um porta-celular do programa exclusivo do programa, tá? Como forma de agradecimento para você por ter participado com a gente, tá? E você que está ouvindo a gente, quer ganhar um porta-celular também, é só dividir essa história com a gente. Procura a gente nas redes sociais, o Em Primeira Mãe tem Instagram, divide sua história com a gente, vem fazer parte do Em Primeira Mãe, eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas, porque a gente quer dividir histórias como essa, que fazem a diferença na vida das pessoas. Esse foi o primeiro bloco e a gente já se vê daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia. Pessoal, aproveitando o intervalo do Em Primeira Mãe, não se esqueçam, se você quer morar e investir bem, é com a Árvore. Todo o meu look é da For You, cabelo e maquiagem é da Rúbia e hoje eu estou usando brinco, esse conjunto de colar e bracelete da Lavish. Pessoal, Em Primeira Mãe tá de volta e continuando no assunto gestante, eu tô agora com a enfermeira Márcia, que é a enfermeira há 22 anos, que vai conversar um pouquinho com a gente, explicar o que a gestante pode fazer, dar algumas dicas que eu tenho certeza que vão ser valiosas. Márcia, muito obrigada pelo convite, aceitar o nosso convite. Você é enfermeira então há 22 anos, né? Isso. Para quem tá te ouvindo agora e te conhecendo, fala um pouquinho, você tem filhos? Tenho filhos sim. Primeiramente, boa tarde, obrigada pelo convite. Então, eu me chamo Márcia Pauleto, sou enfermeira há 22 anos e tenho um filho de 26 anos, chama-se Matheus, sou casada, sou moradora aqui, nascida em Itatiba, atuo hoje normalmente na Santa Casa de Itatiba. E tenho pacientes domiciliares também. E você é enfermeira, então, há 22 anos. Você trabalha mais com gestantes,
hoje você está na área da maternidade ou você também faz outras áreas? Eu faço outras áreas. Mas está mais na gestão, você faz a maternidade também, né? Maternidade, intensivista também, né? UTI neonatal. Mas já tem muito contato com gestantes, né? Já, muito, né? Meu início foi maternidade. Perfeito. Né? Tá. Mãe, bebês, gestante, puérperas, né? Sim, então perfeito. Tem aí uma ajuda bagagem. A amamentar, né? Ajuda. Começo da amamentação, que também é outro passo, exatamente, né? É bem difícil para as mãezinhas, né? É um momento aí de sensibilidade, onde as mães estão muito sensíveis, né? Mães de primeira viagem, posicionamento, né? Pega, sucção, tem bebês que são mais ativos, outros são menos, né? Então cada família é de um jeito, cada gestante é de um jeito, então cada tratamento aí acaba sendo individualizado. Márcia, a gente já conversou um pouquinho no primeiro bloco sobre gestante, né? Sim. E nessa questão, a gente está num calor, a gente está vivendo um verão, intenso, né? Muito, é calor, é verão, né? A gente mora num país que é muito calor. Eu particularmente adoro calor. Minhas 2 gestações foram no calor, uma de janeiro, então eu peguei um auge de calor, o outro foi em abril também, só calor. E eu adoro, mas assim, a gente sabe que eu como gestante, que vivi isso, realmente você passa algumas coisas diferente, né? Você tá com um barrigão ou ainda que não seja... É uma mudança, né? Você como enfermeira, tendo esse contato com as mães, com as gestantes, o que você vê, assim, as mães passarem no calor que realmente é diferente do que se não tivesse grávida, assim, que para elas é um desafio? Sim. De principal, o que as gestantes mais percebem é a mudança do corpo, né? O peso mesmo da estrutura corpórea da mãezinha, das gestantes, elas ficam cansadas mais facilmente, né? A mudança, a preocupação com o físico que vai mudando, né? Então, isso preocupa muitas. Outras relevam, né? Tiram mais de letra, como elas costumam dizer pra gente, né? Às vezes é mãe de primeira viagem, mãe de primeira viagem, tudo é muito novo, né? Mas o que mais preocupa elas, o que mais dificultam para elas é o cansaço mesmo, né? O edema que vai aparecendo, a falta às vezes de apetite, a falta de ânimo, né? Porque é uma mudança brusca para o organismo, né? O organismo da mãezinha, ela tem que, além de estruturar a mãe, agora tem que também estruturar o bebê que está sendo formado ali. Perfeito, é muita mudança, muita coisa nova, né? E eu falo assim, eu já tive 2 gestações, então na primeira realmente foi tudo muito novo, eu não sabia. E na segunda que eu achei, né, e eu já sabia que eu ia... Não, também é outra gestação, é diferente, né? Então uma gestação é diferente da outra. Tanto que eu fiquei mais inchada na segunda, muito mais inchada. E aí eu achei que, nossa, mas já era para eu saber, né? Não, eu entendi que não. É tudo diferente, né? É diferente. Que sintomas que você pode dizer assim pra gente, Márcia? Vamos puxar isso da gestante. Que ela precisa, assim, ficar alerta. Que a gente normaliza, às vezes, alguns sintomas que a gente está sentindo. A gente acha que é normal como gestante, né? Sim. E aí que não. Esse sintoma, vamos ficar alerta, não vamos achar que isso é normal. O que a gente poderia falar para essa gestante hoje que ouve a gente? O que as gestantes precisam se atentar a mudança repentina da pressão arterial, né? A mudança de edema, um edema muito elevado. Por exemplo, uma das coisas que preocupa muito as mãezinhas... Edema, só para o pessoal que está ouvindo a gente, é um inchaço, né? Só para o pessoal que está ouvindo a gente... Tem mães que percebem, chega para a gente no pronto-socorro da maternidade, relatando que está com dor intensa na nuca, tendo visão turva,
tá? Enxergando pontinhos brilhantes, Perfeito. né? Ou até mesmo, às vezes, sangramento vaginal, né? Não quer dizer que possa ser qualquer outra coisa mais agravante, mas tem precisa- que estar avaliando tudo direitinho, né? Pela equipe médica, Perfeito, para poder estar avaliando essa questão. Perfeito. Né? A gente estava até conversando um pouquinho antes, né, de começar, que você falou isso da pressão, que a pressão a gente precisa realmente ficar em alerta, Tem né? que ficar em alerta. E se não tem em casa o aparelho, na farmácia, acho que a farmácia não sei se mede, ou vai até o hospital. O ideal é um ir lugar... no hospital, principalmente se está gestante, né? Exatamente. Já está no lugar certo. Isso. Que eu comentei com você, tá? A gente estava conversando, que eu tive essa sensação um dia antes do Matheus nascer, que eu estava um pouco angustiada. Não era nem sensação de dor de cabeça, eu não tinha nada. Não era um cansaço, não era nada. Eu tinha uma sensação que eu estava um pouco com uma angústia, um certo aperto. E eu tinha o aparelho em casa, então acabei medindo em casa e a pressão estava alta. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes não vem com sintomas claros. Dor na cabeça, tontura, mas enquanto você está gestante, tem que estar sempre alerta, né? Precisa estar, né? É de extrema importância. Exatamente. Né? Porque você tem que estar bem para que o seu bebê continue bem. Senão começa, né, a transpassar para ele e isso é agravante, né? É preocupante. E nesse calor que a gente está, a gente sente cansaço já naturalmente. Sim. Enquanto gestante, mais ainda, né? A gente sente mais calor, mais cansaço. Quando com esse cansaço ele para de ser normal, um cansaço normal, e a gente já precisa se alertar que esse cansaço já está extremo, um cansaço assim, já precisa procurar uma ajuda, precisa procurar alguma coisa. É quando ele começa a persistir e a gestante percebe que não diminui. Né? Então, o que ela passa a sentir com mais frequência? Edema da face, tá? Isso é importante, tá observando. Edema, muito inchado, inchaço nas mãos, tá? O inchaço dos pés, né? A diminuição do movimento do bebê. Então, quando a gestante percebe que diminuir o movimento do bebê, então precisa estar atento a isso, né? E uma coisa que é relevante, que a gente orienta muito as mãezinhas, as gestantes, a questão de ver, muitas vezes, nos preocupa e a gente orienta, ver a pressão em casa com um aparelhinho aquele de pulso. Ele tem que estar sempre ou com a bateria em perfeitas condições, ou quando é de pilhas novas, porque às vezes ele dá um falso resultado. Né? Isso é importante. E outra coisa que tem que se atentar, tem que deitar do lado esquerdo. Isso é legal, gente. É super importante. Eu descobri isso na segunda gestação. Isso. E que me falaram que eu achei muito tem legal. Que e a gente acha que não, porque vai apertar o coração, né? Eu achava na minha cabeça. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Ficar aí de 15 a 20 minutos em repouso para aí sim aferir a pressão. Porque senão normalmente ele dá um resultado aí falso. Pode dar um resultado falso. Pode dar um resultado falso, né? Tá. Márcia, outra coisa que a gente não pode esquecer, que às vezes passa, é a hidratação, né? Principalmente no calor, né? Às vezes até o inchaço, tudo isso ajuda, né? Muito. Então tem que reforçar a hidratação, mesmo não sentindo sede. Porque tem muita gestante que fala, mas eu não sinto sede. Eu só bebo água quando eu sinto sede. Não pode. Porque nós temos, né, que hidratar todo o nosso corpo, a gente tem que manter a nossa temperatura interna para que mantenha da mãe estabilizada e do bebê também. Líquido, não é só água. Não é só água. É isso que eu ia dizer. Pode aí intercalar com sucos naturais, com água de coco. A gente acha que é só tomar água, né? Eu não gosto de tomar água, não precisa tomar água, toma um suco, toma água de coco. Coloca um sabor na água, um pedaço de laranja, né? Saborifica a água, né? Isso é importante. Evitar refrigerantes. Isso é bem importante. Porque às vezes acha que está matando a sede, mas na verdade o refrigerante ele faz o contrário, né? Exatamente. Ele faz você sentir mais sede, você acaba exatamente. Então substitui, não só água, né? É de extrema importância. A gente reforça muito. Não é só para a mãe, né? É para a mãe manter todos os líquidos, o líquido né? amniótico. Se a mãe deixa de ingerir água, até às vezes um pouquinho mais, corre-se o risco de diminuir o líquido amniótico do bebê.
né? Então é importante tomar água, hidratar-se mais do que, não, só vou tomar quando eu tô com sede. do que não, isso, precisa estar se hidratando sempre. Eu perdi um pouquinho de líquido na gravidez da Sofia. E é por conta disso, exatamente. Muito calor, muito seco, aí você não consegue tomar tanta água quanto, porque você tem que aumentar um pouco a ingestão já gestante, né? Sim. E aí eu já tomava bastante água, achei que estava bom, porque eu tomava bastante água. Não, eu perdi um pouco e daí a minha médica falou, você vai fazer um teste de 1 semana, se não melhorar, né? Aí você começa já a voltar. E aí eu tomei acho que uns 3 litros de água, assim, tomei muita água, né? Aumentei bastante. Não só água, né? Um suco. Isso, só água às vezes dá uma enjoada. É importante. E aí realmente consegui que deu certo, né? Mas a gente se esquece, é um detalhe que a gente se esquece. Agora com a garrafinha, a gente ainda anda com a garrafinha, com essas garrafinhas maiores, né? A gente anda com a garrafinha por aí, mas realmente a gente acaba se esquecendo. O que te chama a atenção, assim, Márcia, quando você está em contato com essas gestantes? Nessa questão da cobrança que a gente vem falando muito aqui, né? Porque às vezes a mãe tá lá, já tem outro filho em casa e tá esse calor e ela acaba sempre se deixando de lado, mesmo gestante, né? Sim. Ela acaba se deixando de lado para cuidar do filho, para cuidar da casa, para cuidar das coisas. E esse calor, de estar no calor, né? Estar gestante no calor. Te chama a atenção quando você, 22 anos de como enfermeira, né? Tantos contatos que você já teve, isso. Como a gestante deixa, às vezes, de lado a vida dela e o que te chama a atenção nesse sentido dela se culpar, sabe? Se culpar de não se cuidar, porque parece que se cuidar não é um cuidado, né? Você está deixando de olhar para alguém para se cuidar, e não, né? Exatamente. Ela precisa se cuidar, precisa olhar dela. Você vê isso muito no seu dia a dia? Vemos. A gente acaba percebendo muito isso, né? Ela deixa de lado ela. Sim. Ela mãe, ela gestante, ela mulher. Perfeito. Né? Mas tem que ter um tempinho para ela, né? Isso. O se cuidar, dividir essa tarefa, né? De gestante, é importante aí tirar um tempinho, vai fazer um seu pilates, fazer uma né? atividade física. Uma atividade física que é muito importante, né? Para ela, para o bebê, se hidratar, não deixe de se cuidar, né? Divida a sua rotina, né? Não queira abraçar tudo sozinha, né? Isso faz parte, isso é importante. Né? Lógico que no dia a dia, na correria da rotina, acaba deixando-se isso de lado. Com certeza, né? Mas a gente precisa parar um tempinho e olhar para nós. É que isso a gente vê. Porque nós temos que estar bem para poder certeza. Cuidar dos nossos filhos, Com da nossa certeza. Casa, né? É difícil entender, né? Exatamente. Porque às vezes dá vontade o falar é mais fácil. O fazer, difícil. né? E cobrar de nós mesmos. Com a gente certeza. cobra sempre do outro. Mas a gente deixa a gente de lado. É verdade, né? Concordo, Márcia. Às vezes a gente fala muito da rede de apoio, né? Às vezes a gente até tem, mas a gente não consegue delegar, né? Dividir. Exatamente. E depois o bebezinho nasce, tá lá e tem todos aqueles cuidados, né? Exatamente. E a gestante tá lá. Às vezes fez uma cesárea, tá com corte, tá com dor. Nesse calor, assim, não, realmente é uma fase difícil. Desafiadora, né? É que eu falo para elas. Aproveitem este momento, né? Eu acabo brincando com elas. O soninho nunca mais vai ser o mesmo, não é? A preocupação são outras e vem aí muito mais intenso, né? Mas o mais importante é lidar com calma, fazer com calma, né? Porque é uma fase nova, então aí, um dia por vez, tirar as dúvidas, né? E aí o apoio da família é muito importante para elas, para o bebê. Perfeito. Márcia, se você puder deixar naquela câmera algum recado para as nossas gestantes que estão ouvindo a gente, ou mães, ou que já tiveram filho, para a gente passar essa época do verão, assim, bem, não se cobrando tanto, tentando não se culpar e se olhando um pouco. Se você puder deixar uma mensagem como uma dica, o que você achar, por favor, para as nossas gestantes que estão ouvindo a gente. O que eu deixo de recado aí para as gestantes: aproveitem a fase da gestação, né? É tão gostoso, é importante, né? Logo passa, aproveita aí os meses, né, da barriga, mas também lembrando de cuidar-se,
hidratar-se, atividade física, tirar um tempo para descanso, para lazer, isso é muito importante, né? E aí 9 meses passa rapidinho, né? Então precisa roupas leves com esse calor, muita hidratação, adapte-se à garrafa, isso é muito importante, né? Então esteja sempre uma garrafinha junto, né? Para poder aí se hidratar, que é muito importante nessa fase gestacional. Perfeito, Márcia. Muito obrigada por dividir, perfeito, maravilhoso, por dividir com a gente a sua experiência, né? E poder ajudar alguém que está do outro lado, mamães, papais, a família toda, para poder ajudar essa gestante, para que ela consiga passar esse período que já é quente, já é desafiador, já está cheio de coisas na cabeça, né? Um pouquinho mais leve, exatamente. Não é? Márcia, a gente queria deixar um programa, uma lembrancinha para você. É um porta-celular, que eu já mostrei outro dia, exclusivo do programa, em primeira mãe, com o nosso logo. Lindo. E é uma lembrança para você. Muito obrigada por ter participado com a gente. Você que gostou do Em Primeira Mãe de hoje, não se esqueça que o Em Primeira Mãe tem rede social, tem Instagram, deixe esse recado lá. Se você tiver alguma história para dividir com a gente, vem participar, que vai ser uma honra ter você sentada aqui com a gente. Muito obrigada, pessoal. A gente se vê no próximo programa. Foi? Ai, Jesus, tô suando. Foi? E não acabou. Eu sempre fico com medo dele falar assim, não gravou nada, sabe? Eu sempre fico nessa tensão. Meu Deus, chama o resgate. A minha única tensão é essa. Em Primeira Mãe. Oferecimento Arbory. Entre que a casa é sua.